Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Sexta-feira, 4 de maio de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pastor tá aniversariando no dia de hoje. Quero saber quem são os pastores aniversariantes de hoje, de sexta-feira e também de sábado. Hoje é o dia que a gente celebra aniversariante de sexta-feira e também os aniversariantes de sábado. Pastor, pastora, seu líder espiritual, manda aqui pra gente pelo nosso Debate 93, aqui pelo nosso WhatsApp, e você, no final do programa, eu vou ter o privilégio de mencionar aqui o nome do pastor, da pastora e também o nome da igreja, carinhosamente mencionando e orando por vocês no final do programa de hoje. Então manda aqui pra gente pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319, e nós vamos contar as bênçãos. Conta a bênção aí! Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, diz-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, minha gente, olha, vamos começar com o nosso tema 01 do programa de hoje. Confesso que pra mim tem sido difícil demais envelhecer. Eu não sei, dos 4 debatedores estão aqui à mesa, eu vejo que os 4 são tão jovens, os 4 são tão assim, estão bem assim, situados na vida, do ponto de vista da estética, do ponto de vista das emoções. Vocês estão rindo por quê? Ué, não tô entendendo não. Pastor Gilton, falei alguma coisa estranha aqui, não? Nada. Não falei nada estranho. Absoluta verdade. Tia Ju, falei alguma coisa estranha aqui, não? Nada. Pastor Paulo. Rapaz, eu tô me sentindo no jardim de infância. Jardim de infância. Reverendo Hélio foi queimar rio. O que houve, reverendo? O que eu falei? Não, de forma nenhuma, é porque os nossos ouvintes muitos estão conectados na internet, estão vendo aqui É o seguinte, nós temos a foto dos debatedores, vemos do pastor Paulo, que não estava aqui no exato momento, que eu até já fiz aqui um protesto, acho que deveria ter feito uma outra foto depois para inserir o senhor, mas não dá tempo, o senhor sabe muito bem disso, porque a vida tem que andar. Então nós temos aí a foto dos nossos queridos debatedores no Facebook da 93 FM. E você pode assistir, viu, Marcela? Qual que é o endereço? O site da rádio? 93.com, rádio 93.com.br. E aí o nosso ouvinte pode acessar para poder, agora os próprios debatedores vão acessar para saber como é que eles estão saindo no vídeo. Muito bem, minha gente, confesso que para mim tem sido difícil demais envelhecer. Eu não quero morrer, mas também não quero ficar velha. Por que é tão difícil encarar que não somos eternos, hein? É possível encontrar prazer na passagem dos anos e tirar proveito disso? Como alcançar a sabedoria de um outro tempo de vista? Como ser cuidadosa com a saúde sem deixar que isso se torne um exagero? Eu vou começar ouvindo o pastor Gilton de Medeiros, que desde os 15 anos tem os cabelos, digamos... Prateados. Boa palavra. Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da 93, é sempre uma alegria participar desse debate. E a nossa ouvinte, JR, ela expressa exatamente o sentimento que é comum a todas as pessoas. O projeto de Deus na criação era que vivêssemos em plenitude e para sempre. Mas o pecado roubou isso, o pecado trouxe a morte. E a morte traz consequências não só do fim da vida, do fim da existência terrena, mas também a degradação paulatina da existência. E é isso que acontece com o envelhecimento. As pessoas vão perdendo aos poucos as suas qualidades e capacidades e com o passar dos anos vão sentindo o peso da idade.
Então é natural que ninguém aceite o envelhecimento. É biológico isso. A busca da fonte da juventude é uma busca que sempre acompanhou a história da humanidade. E por que o pessoal chama, quando a pessoa vai envelhecendo, chama de feliz idade? Eu acredito que é porque isso é um eufemismo, uma forma delicada de dizer, mas que é hipócrita, não é verdade. Ih, olha aí, não quero se saber usa a opinião felicidade, dos nossos ouvintes sobre não esse se assunto. usa melhor idade, deve-se dizer terceira idade. Que é quero perguntar para você, ouvinte amado, acompanhando a gente, o seguinte: olha, você em relação à sua idade, você está satisfeito? Porque você sabe que você não tem outra opção, né? Você tem que estar satisfeito com a sua idade, mas se você pudesse, você gostaria de ter quantos anos hoje? Aí você me diz quantos anos você tem, quantos anos você gostaria de ter, pra gente fazer uma conta aqui e buscar aqui um equilíbrio em relação a esse assunto. Reverendo Hélio, é isso mesmo? É difícil, reverendo? É difícil. É mesmo, né? Para alguns é mais difícil ainda. Mas eu vou ler um texto bíblico aqui, que na verdade vai legislar aqui a nossa causa. Vou ler um texto aqui que vai legislar a causa aqui dos nossos debatedores, tendo em vista essa introdução do JR. Diz assim, Provérbios 16, versículo 31, diz o seguinte: os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Né? Então, a gente entende que, por mais difícil que seja, como bem foi dito aqui, né, as dificuldades, as limitações que vão surgindo, que vão se apresentando com a idade, né, isso vai trazendo realmente para nós que vamos chegando já à percepção dessas limitações, né, alguns infortúnios, alguns problemas, algumas dificuldades, alguns saudosismos, né? Interessante que eu creio que aqui, né, todos nós chegamos aqui, estamos praticamente numa idade que é uma idade muito reflexiva. Todos nós, está falando, vocês estão aí. Nós estamos. Tá. Bom, mas exclua, te ajuda essa história. E quem mais se inclua. Põe vocês, né? Só vocês três aí nesse negócio. E quem mais se inclua. Mas interessante é que o tempo vai passando, você disse aqui, o pastor, que o tempo passa rápido em relação à foto, mas ele passa rápido em relação à vida, de um modo geral. Né? E nós nos apercebemos de algumas coisas em alguns momentos de que o tempo passou e que nós chegamos naquele estágio que é o tema do que nós estamos tratando aqui. Eu lembro que eu gosto muito de futebol, jogo dois jogos de futebol, 2 vezes por semana, perdão. E às vezes surge um ou outro, e eu fui jogar onde eu não conhecia muito a turma, e era pessoas de várias idades, né? E até o rapaz estava com a bola e o outro, toca pro coroa. E eu tô me deslocando, achando. Quando o cara tocou pra mim, depois eu me avaliei, pela primeira vez alguém diz assim, me chamou de coroa. Ali eu percebi o seguinte, que o negócio tá estreito mesmo. Mas a pessoa se fala outra coisa, toca pro velhinho. Toca não pro pode, coroa tá aí bom. O cara tocou a bola pra mim, aí eu falei assim, puxa, é a primeira vez ali que eu fui. Que posição? Coroa. Qual é a posição que o senhor joga? Na ponta direita, joga na direita. Então foi o primeiro momento que eu caí na real de que... Olha, aqui um ouvinte dizendo, JR, eu também não queria envelhecer, eu não aceito a minha idade, eu tenho 48 e nunca saio dos 40, diz aqui a nossa ouvinte. Ouvinte, tem gente que dizendo assim, 48, poxa, você tá tão nova. Foi o que eu entendi aqui num gesto de mãos aqui. Eu presto atenção em tudo, daqui e aqui. Tenho 43 anos e gostaria de ter 25. Olha que maravilha, hein, ouvinte? Mas, exatamente. Outro aqui, tenho 45, gostaria de voltar no tempo e ter 25 anos. Quer voltar bastante, hein, ouvinte? Hein? Aqui o outro ouvinte dizendo, cadê o negócio da idade aqui? Me ajuda aqui, ó. Tô satisfeita com a minha idade. Tô viva e tô com saúde, eu tenho 41, sou muito grata a Deus, diz aqui uma de nossas ouvintes. Eu tenho 40, outra aqui, eu tô satisfeita com a minha idade, porém eu não quero cabelos brancos, ainda bem que existe coloração. Tia Ju, vou entrar nesse ponto aqui da coloração com você e ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que as mulheres têm um pouquinho mais de dificuldade que os homens quando o assunto é envelhecimento? Sim, as mulheres têm um pouco mais de dificuldade, sim. Primeiro por conta da vaidade, né? Começa indo para um pouco pro campo da ciência e da medicina, a mulher vai perdendo hormônios e vai tendo algumas deficiências, como a perda da elasticidade do
da pele, aí vem celulite, aí vem uma série de questões. E a mulher começa a se olhar e ver esses defeitos que incomodam muito, né? Mas isso também depende muito da qualidade de vida que a pessoa vem trazendo durante todo o seu percurso de vida. Às vezes, eu sempre costumo dizer, a pessoa nunca praticou esporte, nunca se preocupou com o que se alimenta, nunca se preocupou com o cuidado do corpo, não no exagero, que a gente tem visto aí, muita gente colocando próteses exageradas, enfim. Eu digo no cuidado mesmo diário do seu corpo. Então, o envelhecimento do corpo, fisicamente, tem muito a ver com o estilo de vida que a pessoa vinha tendo, né, no decorrer da vida. Mas a mulher tem um pouco de dificuldade, sim, em encarar essa faixa etária. Eu costumo dizer o seguinte: cada faixa etária traz a beleza daquela faixa etária. Quando eu era criança, eu tinha beleza de criança. Quando eu era adolescente, eu tive a beleza de adolescente. Quando me tornei jovem, tive a beleza de jovem. Hoje, eu tenho uma beleza de uma jovem senhora. É bom. As pessoas dizem que eu não aparento a idade que eu tenho, né? Ótimo, graças a Deus ele me contemplou com isso. Mas eu acho que a gente tem que olhar as coisas do olhar de Deus. Se a velhice fosse algo muito ruim, Deus não daria ela de presente. Como assim Deus não daria? Os pastores estão aqui, vão concordar comigo. Lá em Êxodo, no Êxodo 21, 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Então a longevidade vem acompanhada da velhice. O corpo não vai ficar jovem o tempo inteiro. Então a gente tem que encarar a velhice como algo difícil, algo bom, bonito, da dádiva divina. E colocar nas nossas orações que Deus nos traga força, vigor e um olhar bom. A gente tem que olhar no espelho e se amar. Eu costumo ensinar isso para as mulheres. Eu me amo. Eu acordo, olho e falo, pô, tu é uma gata. Eu mesmo falo para mim. Você gata é linda. Modesta. Eu falo, porque assim, se a pessoa não começar já de manhã cedo, levantando a autoestima, eu falo, você tá linda. Pô, olho, eu me encaro, primeiro porque eu tenho Deus. Depois porque eu tive a chance de acordar de novo. E depois porque eu tô envelhecendo e Deus está me dando vigor, né, saúde, disposição, e a gente vai vencendo. É a forma que a pessoa olha. Pastor Paulo, o senhor concorda, o senhor discorda, meu querido pastor Paulo Carvalho? Eu vejo o seguinte, a nossa vida é de fases, né? Fase de criança. Paulo me falou, quando eu era menino, fazia coisa de menino. Eu me lembro que quando eu tinha 12, 15 anos, eu queria ter 18 anos para entrar no cinema. No cinema? No cinema, porque só podia depois de 18. Não, e dirigir a coisa também, toda. Né? Fez 18, né? Então tô na fase agora. Mas Moisés, o salmista diz no Salmo 90, 12 o quê? Ensina a contar os nossos dias para que venhamos ter o quê? Coração sábios. E o próprio Salomão diz, né? Que o ornato dos jovens é a sua força, mas a beleza, né, dos velhos é as suas cães, ou seja, os seus cabelos brancos, né? Eu, por exemplo, eu não tenho cabelo branco, porque todo o meu cabelo branco ele cai, entendeu? Então por isso que eu sou. Mas eu tenho um segredo, eu aprendi 2 segredos, JR. Uma para quem não quer envelhecer, é morrer novo. E outro para quem quer viver muito, é só não morrer. Entendeu? Então, olha, o senhor falou agora, mexeu comigo. Entendeu? Eu vou precisar de uns 5 minutos para poder raciocinar. É uma coisa, entendeu? Porque nós temos que saber conviver com a etapa da nossa vida. Tem uma lógica nisso. Ou seja, a gente tem então, todos nós temos fases na vida e nós temos que aprender a conviver com isso. Evidentemente que quando se é mais jovem, você diz, se uma pessoa tem 40 anos, você diz que ele é um velho 40 anos. Quando a pessoa chega aos 40, ela diz, olha, como é bom ser jovem aos 40. E aí vai tentando de alguma maneira, porque tem uma questão psicológica também nesse processo que está aí. Mas o mundo está envelhecendo cada vez mais. As pessoas estão vivendo muito mais tempo. Hoje existem muito mais opções. Eu estou ouvindo aqui as pessoas falando que eu tenho não sei quantos anos, eu corro 5 quilômetros, eu ando isso, eu ando aquilo. Muita gente insatisfeita com a idade, mas muita gente também tirando vantagem dessa idade. Porque toda idade
tem que ter uma vantagem. Com certeza. Não Tem se a pode experiência e sabedoria. Não Vem se com a pode idade. comparar, a pessoa tá lá entendeu? A pessoa tem 50 anos, não, olha, eu queria ter 25, mas não tem jeito. Não vai voltar no Ué, tempo. não tem, pastor Gilton, tem máquina do tempo? Isso é ficção. Não, nem a possibilidade física existe para isso. Agora, é importante lembrar, JR, que nós vivemos num contexto social que elegeu uma etapa da vida, que é a juventude, como se fosse a única etapa digna de ser vivida. Então as pessoas são bombardeadas o tempo inteiro pela publicidade, pela mídia, com a ideia de que o certo, o bom, o legal é ser jovem, quando na verdade todas as etapas, como já foi dito aqui, todas as etapas da vida têm suas belezas, têm as suas vantagens, como também têm as suas dificuldades. Então o ideal é se adequar à sua própria faixa etária, não querendo voltar ou não querendo antecipar. Também antecipar não é bom. Então, Hein, JR? Oi, Desculpa, querido. mas tem gente também que tem certa idade, mas a mentalidade é de criança, de adolescente. É infantil, não é né? infantil. É. Aí não aproveita. Tem isso também. O certo é você ter a experiência. A idade nos traz o quê? Experiência, sabedoria, para que você Como o até. senhor falou, Deus, o salmista Davi diz, me ensina-me a contar Os meus dias, para que pra possa viver alcançar. cada etapa da Exatamente. vida, né? Então a gente tem essa dificuldade natural, as ouvintes estão dizendo aqui que em geral para mulheres é mais cruel do que para o homem, por uma questão hormonal, enfim, tudo isso que já foi dito aqui pela tia Ju. Para o homem tem outras dificuldades que vão aparecendo com o tempo, ou seja, todo mundo tem uma consequência. É claro que nós estamos dando um olhar negativo. Agora tem consequências positivas extraordinárias, a maturidade, o olhar diferente, a pessoa em geral fica mais equilibrada, Consciente das suas ações. Não tem esse negócio, não tem esse lado bom? Vou ouvir aqui o reverendo Hélio. E também é o seguinte, eu conheço algumas pessoas que fazem menção, né, ao período em que eles começaram a experimentar a fase do ser avô. E dizem, olha, isso renovou a minha vida, revigorou a minha vida. E essa questão de etapas, de fases é muito importante, é saber vivê-las no tempo certo, no tempo correto. Isso aí é bíblico, o Senhor nos orienta nisso. Então a gente não pode nem retroceder, né, estando numa fase mais avançada, e também não, isso eu acho que também, de certa forma, cai nos exageros, né, ou estando numa fase, né, querendo de outra forma se aproveitar, como se estivesse numa outra mais avançada, né? Então temos que viver de forma digna, de forma acho que leve e suave, independente das circunstâncias que nós vivemos. É possível, e cada fase da nossa vida, para que a gente possa aproveitá-la, cada uma delas, né, nos aproveitar de tudo que há de bom, de tudo que é lícito a nós, de tudo aquilo que nos produz satisfação. Entre as vantagens, JR, eu acho que nós vivemos numa época da tecnologia e do conhecimento que permite às pessoas que antigamente não tinham muita opção de vida, permitem às pessoas hoje com 70, 80, até 90 viajar, permitem que elas se comuniquem através dos recursos da tecnologia, das mídias sociais. Então, as pessoas estão tendo oportunidades que não tinham hoje. A gente está vendo pessoas com 80 anos concluindo cursos universitários. Então, nós vivemos um tempo em que dá para viver bem dentro das limitações próprias, mas viver bem e aproveitar oportunidades que antes as pessoas não tinham, até porque tiveram, quem sabe, trabalhar para cuidar dos filhos, trabalhar para cuidar da casa, sustentar, e depois, agora sim, elas podem viver em plenitude quando não puderam antes. Pastor Paulo está acompanhando a gente aqui, pastor Paulo Ronaldo aqui no nosso WhatsApp, dizendo: meu avô morreu feliz com 103 anos, olha que maravilha, que herança extraordinária, e me ensinou a viver feliz em qualquer idade, porque este sim passou por qualquer idade, hein? Este aqui passou por qualquer idade, não é, pastor Paulo? Esse viveu muito, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então nós temos aqui essa realidade de vários dos nossos ouvintes compartilhando aqui que uns gostariam de ter menos, mas com a maturidade atual, isso aí é uma mistura realmente interessante,
mas mostra também uma certa insatisfação, né? Lidar com uma insatisfação que você tem condições de mudar, maravilha. Agora, lidar com uma insatisfação que não tem jeito, você não vai mudar a idade. Você pode mudar a idade que a gente chama de idade interior, né? A idade do organismo, que tem isso. Existem exames que são feitos que mostram a idade do organismo. Isso. E a pessoa diz, olha, você tem uma idade X, mas o seu organismo ainda pode ser até mais ou menos. O cara pode ser novo com um corpo de velho e o cara mais experiente com um organismo mais jovem. Essa é uma realidade que está aí, nós temos que aprender a discutir esse assunto, tratar e ouvir a frase do pastor Gilton. Eu quero ouvir dos nossos 3 outros debatedores. Na opinião de vocês, chamar a terceira idade melhor idade, a opinião dele é que é uma hipocrisia. Foi duro, hein? O pastor Gilton não é duro assim, em geral ele vai dando uma voltinha tal, mas ele trouxe uma frase que parece que é alguma coisa que o incomoda. Pastor Paulo. Eu não aceito também não. Melhor idade é ser jovem. Certo. Agora, é lógico, você chegou a uma idade madura, né? Mas obviamente nós sabemos que com a velhice chega as dores, chega não sei o quê e as limitações. É uma melhor idade? Não, é uma idade boa e eu quero ficar velho, com 100 anos. Agora, não vou dizer nunca que quem tem 100 anos é melhor do que quem tem 25 anos. No sentido de força física. Agora, no sentido de maturidade, no sentido de experiência, amém. Então, eu vejo nesse sentido. Eu quero chegar lá, se Deus quiser. Porque, inclusive, mudou agora, né? Velho hoje não é mais com 50, 60 e 70, porque muitos estão até voltando para o mercado de trabalho. Né? Então, eu vejo nesse sentido, pastor. Tia Ju. Eu sempre rebato essa questão da melhor idade. Eu concordo com o pastor, não é a melhor idade. Eu acho que a melhor idade é a idade que a gente vive e desfruta dela, pode desfrutar de todos os momentos. A gente sabe que a velhice vai vir, a gente tem que encarar ela com receptividade, mas dizer que a pessoa que é idosa, ela chegou na melhor idade, ela pode estar na melhor idade intelectual, mas é a terceira idade dela. A pessoa que chegou, alcançou a velhice, ela está na terceira idade dela. Ela não está na melhor idade dela. Então, eu acho que é um termo que tentaram trazer para, de repente, para suscitar a autoestima. Exatamente. Mas eu acho também que é uma hipocrisia dizer, não, eu estou na melhor idade, vem a dor do joelho, vem a dor nas costas. Vem Alzheimer, vem não sei o que. Então, assim, ela está na terceira idade, não precisa ficar enganando, dizendo que a pessoa está na melhor idade também, que não é verdade. Ela está na terceira idade dela. Ela pode encarar como eu estou numa boa idade. Aí eu acho que é muito do campo pessoal. Se ela acha que ali, naquele momento, de repente, pelo que ela viveu, sofreu muito na infância, sofreu muito na adolescência, não teve infância, não viveu a adolescência, não viveu a fase jovem, agora ela está desfrutando daquilo que ela não podia na velhice, na terceira idade, ela pode abrir a boca e dizer, eu estou na minha melhor idade, agora eu posso. É um campo muito pessoal. Eu acho que a colocação do pastor Gilton, né, eu não vejo muito pesada, porque eu acho que a gente estabelecer, né, como a melhor idade, a idade feliz, ou que seja, qualquer outra nomenclatura que venha a se dar, acho que está muito focado na questão de um problema, que é a discriminação a discriminação, o preconceito com o idoso. Porque a nossa cultura, ela traz um peso muito grande para o idoso, de modo geral. Então, como se, e já foi dito aqui, como se a juventude fosse realmente o ápice da vida em si. A partir daí, tem que ser encostado. É o velho, é o que já não serve mais, é o que incomoda. Ninguém mais tem paciência. Até em definição, eu me lembro que um rapaz vez disso. Rapaz, tava ali uma criança, um homem e um velho. Entendeu? Não pode. Então esses termos acho que vem um pouco para cobrir um pouco essa discriminação. Até para amenizar, as pessoas às vezes usam outras expressões para amenizar. É como a pessoa fala da sogra. A pessoa diz, sogra é minha segunda mãe. É porque o termo sogra, para a maioria das pessoas, é ruim. Madrasta. A pessoa diz, não, ela não é a madrasta, ela é uma mãe-drasta, ou é uma boa-drasta. São termos que foram cunhados ao longo do tempo e que as pessoas ao longo do tempo também querem amenizar e trazem um novo significado.
Então, quando se fala sobre velho, você pode chamar de antigo. Você tem um carro velho ou um carro antigo? Às vezes é um carro, é um Fusca. Fusca não é um carro velho, Fusca é um carro antigo. É um clássico. Então aí você diz, não tô velho, agora eu sou um clássico. Tem um colega nosso que fala, sou um clássico, né? Então existem termos que são utilizados de alguma forma para amenizar um outro termo que está sendo utilizado ao longo dos anos. É isso, pastor Gilton, nosso jornalista da mesa. Pois é, JR. Além disso, eu gostaria de dizer o seguinte: eu venho trabalhando com a terceira idade já há alguns anos. A gente faz o Congresso da Terceira Idade há 17 anos, todos os anos um encontro com 300, 400 idosos, pessoas de 80, de 90, 95 anos. Esse ano nós tivemos uma pessoa de 95 anos no nosso encontro lá da terceira idade. Então eu convivo com eles e percebo que existem duas coisas que são feitas com constância que incomodam a eles profundamente. Primeiro é a infantilização, tratar o idoso como se fosse criancinha, usando linguagem infantil com o idoso. Eles detestam isso e tem muita gente, especialmente gente ligada à educação, que infantiliza o idoso. Trata o idoso como se fosse criança. E a outra coisa que irrita e que incomoda é tentar tratá-los como se eles não tivessem problemas algum, ignorando que é um período da vida onde a maturidade está presente, sim, onde a sabedoria está presente, sim, mas há toda uma série de dificuldades que eles têm que conviver. Então esses termos são bons para quem fala, para quem ouve da terceira idade não são bons, eles não gostam disso. Muito bem, quero trazer aqui a nossa palavra de carinho e gratidão aos nossos debatedores pela exposição do tema até aqui, a participação dos nossos ouvintes aqui. Puxa vida, eu fico cada dia mais impressionado, assim, do ponto de vista daquele que agradece a Deus pela vida dos ouvintes, porque a cada desafio que a gente apresenta, a resposta do nosso ouvinte é muito rápida e é sempre muito grande. Então, a cada tema que a gente discute, a opinião, participação, o ponto de vista pessoal, isso tudo enriquece a gente demais. E eu quero agradecer a você, ouvinte da 93, que acabou de mandar aqui um monte de WhatsApps e que nos ajudaram a pensar e avaliar esse assunto aqui, à luz do que a gente traz aqui, os pastores, a palavra de Deus, e à luz das perspectivas, das observações tão importantes para a nossa vida. Só tenho aqui a agradecer. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. 11h31 no Rio de Janeiro, minha gente, 11h31. Estamos juntos no Debate 93. Olha, queridos, escutem bem, o pastor Mess McDonnell já foi morador de rua e desde 1999 trabalha plantando igrejas em lugares difíceis. Em entrevista para um site cristão, o pastor, que já atuou no Brasil, afirmou, a frase é dele: colocar a justiça social na frente do evangelho é um erro. Ele justifica seu pensamento dizendo que a mensagem do evangelho não se resume apenas ao amor de Cristo, ao desejo de Deus de tirar você das dificuldades nas quais você se encontra. A maior necessidade nos conjuntos habitacionais não é a mudança social ou econômica. O maior problema deles é o fato das pessoas estarem alienadas de um Deus que é santo. Mas o pastor deixa claro que não é contra que as igrejas ajudem, só que a prioridade deve ser a pregação do evangelho. Pergunto a você, querido ouvinte ligado na 93 FM, você concorda com o pastor? Você entendeu? Ele está dizendo o seguinte, que tem gente que coloca a ação social na frente do evangelho. Ele está dizendo, não, tem que pregar o evangelho, e as pessoas têm que tomar conhecimento que tem um Deus santo e não apenas um Deus que me ama, que quer me tirar dessa circunstância ruim da minha vida e tudo mais. Ele não diz que você não deve falar isso, mas você também não pode omitir aquilo. É isso que pensam os debatedores. Posso começar com o senhor, pastor Paulo? Pode. Então, vamos nessa. Tiago fala que a fé sem obras é o quê? É morta. E o evangelho engloba tudo. Se você observar em Atos 4, quando o evangelho começou na igreja primitiva, a Bíblia, ali diz que depois que o evangelho foi pregado e tudo mais, não havia necessitado algum na igreja. Então, obviamente que a obra social, o conjunto, acompanha a pregação do evangelho. O evangelho transforma a pessoa em todos os sentidos, espiritualmente e até materialmente. Então eu vejo, concordo em parte com o nosso pastor, mas também eu vejo que não tem como hoje, nos dias atuais, pregar o evangelho sem obra social. Um acompanha o outro, porque o próprio Tiago diz que a fé sem obra é morta, né?
É verdade. O pastor vai falar? Por favor, pastor, por favor. Eu concordo com a colocação. Eu acho que o evangelho é transformação e é renovação de vida. E quando o evangelho chega a alguém, ele produz toda uma sorte de transformações que não se restringem ao domínio da espiritualidade. O evangelho transforma colocando senso de justiça, o evangelho coloca senso de misericórdia, o evangelho traz libertação para as pessoas. Então a pregação do evangelho promove a mudança da pessoa e, como consequência, como Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, Paulo diz que nós fomos preparados para as boas obras, então para o bem, para praticar o bem, a partir da transformação que o evangelho opera em nós. Se fosse fazer uma sequência, primeiro a transformação que o evangelho produz, segundo a consequência, que é uma vida de prática do bem, de prática de boas obras. Eu também concordo, no sentido assim, em parte com o pastor. O evangelho, eu coloco aqui até o meu próprio testemunho, me alcançou, me transformou, me trouxe vida, mas nós vivemos num país que a realidade social e financeira tem sido lastimável, lamentável. A gente tem encontrado famílias inteiras com uma situação de vulnerabilidade em situação de vulnerabilidade muito grande. Então, quando a gente traz o evangelho, mas também tem uma passagem bíblica que diz, se a pessoa estiver com fome, dá-lhe de comer, né? Do pão mesmo para sustento. Então, a obra social, ela é um braço junto com o evangelho. São dois tripés, né? O evangelho entra fazendo a transformação do indivíduo, a mudança, trazendo para ela significado, trazendo um outro olhar para a vida, porque nós sabemos também que muitas situações sociais e econômicas, financeiras, levam a pessoa até a querer dar cabo da própria vida, né? E quando a gente entra com o evangelho e a ação social junto, primeiro a gente consegue mostrar o amor na prática, né? Trazendo a palavra de Deus e trazendo o amor na prática do acolhimento, da ação social efetivada na vida da pessoa. Então, acho que os dois têm que andar junto, porque precisa dar o que comer, dar as mãos, estender as mãos, auxiliar e também levar a transformação através do evangelho. Eu acho que a pregação do evangelho, ela é prioritária. Eu tenho o que ele falou sobre o que é a transformação de vida. É claro, isso é evidente, não tem como uma pessoa que conhece a Jesus Cristo permanecer da mesma forma ou do mesmo jeito. A transformação de vida gera tudo isso que ele colocou aqui através do evangelho. Por mais que a obra social ela seja secundária, né, mas às vezes ela entra primeiro. Às vezes ela entra antes do evangelho. Mas o nosso foco é a pregação do evangelho. Eu acho que aí é que está o campo de equilíbrio no que ele está falando. Quando ele disse aqui, a mensagem do evangelho não se resume apenas no amor de Cristo, vírgula, aí esse amor de Cristo não entendi muito bem o que ele quis dizer. Aí depois ele vem, ou ao desejo de Deus de tirar você das dificuldades nas quais você se encontra, e a maior necessidade nos conjuntos habitacionais não é mudança social nem econômica, certo, tudo bem, a gente entende isso, né? Mas o amor de Deus também inclui o fazer, inclui você atender à necessidade, porque é uma porta que se abre. A porta que se abre para o evangelho, né? Então eu creio que essas duas coisas, elas andam juntas, né? Em algum momento, o evangelho entra primeiro. Outro momento, eu acho que a obra social entra primeiro. Mas entra para abrir a porta para que o evangelho entre. Exatamente. Eu queria, JR, ressaltar que nós precisamos compreender o evangelho mais do que a simples exposição do plano de salvação, como é que muitas pessoas pensam. Quando Jesus anuncia o início do seu ministério, ele disse assim: eu vim para trazer liberdade aos cativos, para promover a justiça, para libertar os oprimidos, para fazer com que as pessoas conhecessem o poder e a glória de Deus
através da mudança de vida que essas pessoas iriam experimentar. Então o evangelho precisa ser entendido na sua compreensão mais ampla. Se nós estamos colocando o evangelho como a simples pregação do plano de salvação, que Deus te ama, você é pecador, você precisa se arrepender e Jesus te salva, é óbvio que isso é muito pouco, não é o cerne do evangelho, não é a extensão do evangelho, que é o poder de Deus para a transformação das pessoas. Então, se a gente pensa no evangelho na perspectiva de Jesus, na perspectiva de Deus, a simples pregação do evangelho bíblico vai produzir transformações na vida e transformações sociais e vai resgatar as pessoas da miséria, da fome, da pobreza, etc, etc. Parece que tem uma interpretação que é mais ou menos o seguinte: você mora numa casa muito ruim, aí eu quero te ajudar a tirar você dessa casa e levar você para uma casa melhor. E acho que o que ele está dizendo é o seguinte: você, se fizer isso, você só está mudando esta pessoa de lugar do ponto de vista daquilo que passa, daquilo que é transitório. Você precisa trabalhar com a pessoa para dizer para ela assim: olha, o seu futuro é o seguinte, o seu futuro é inferno, mas eu vou te apresentar o evangelho que vai transformar a sua vida hoje e vai levar você de mudança. Você vai sair do império das trevas e você vai ser transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Tá aqui, ó, Evangelho de Cristo. Muito bem. Então, o que é mais importante é isso. A segunda etapa é uma outra etapa que é também importante, de tirar a pessoa dali, da circunstância que ele está. Uma outra coisa, há pessoas que se utilizam na questão da evangelização de alguma coisa como essa. Olha, eu tenho aqui pão, eu tenho aqui um almoço. Você participa do culto que eu te dou o almoço. Se você não participar do culto, você não ganha o almoço. A pergunta que eu faço isso é correto? Isso é amor, não, ou essa é uma estratégia? Não, isso aí já é manipulação. Não é nenhuma estratégia, uma manipulação. Manipulação do evangelho. E isso aí não condiz com o pensamento bíblico, nem o pensamento de Deus. Que bem colocou aqui os pastores, as duas mãos. A pessoa está precisando, está necessitada, mas ela tem que saber que aquele pão ali vai acabar. Ela precisa ter o autor e o consumador da fé para que a vida dela seja transformada por completo. Porque aquele pão que ela vai receber ali, aquela sopa, ou seja lá o que for, vai passar. Ela precisa ter esse Jesus transformador para que a vida dela possa andar. Deixa eu perguntar para vocês uma outra coisa enfaticamente aqui. Uma igreja que deixou de pregar o evangelho para fazer somente ação social, ela deixou de ser uma igreja e virou uma ONG, uma organização? Deixou de pregar, virou ONG. Virou uma ONG, então, uma fundação. Então, eu tô falando ONG aqui para dizer que qualquer coisa que não é igreja. Fundação ou ONG, mas não é igreja. Você sabe o que aconteceu nos Estados Unidos? O que aconteceu há uns 20 anos atrás, só esqueci o nome da igreja. A igreja estava em obra. E para fazer, o que eles fizeram? Começaram a vender quentinhas e galinha, frango assado. E aquilo deu tão certo que a igreja parou de existir e agora é uma cadeia de restaurantes. Isso aí, é verdade. Entendeu? Então a obra social tira então a razão. A obra social acompanha o evangelho. Rapaz, e o galo, né? Tá ligado na Bíblia, é um momento ruim, né, cara? Negou a Jesus, então a igreja, olha que coisa. Sem querer. Lamentável, né? Mas lamentável. É a missão, né? Perdeu completamente a missão. É isso, pastor Paulo? O principal que é o ganho de almas, que não pode se perder nunca. Mas essa questão de levar a pessoa a entender que ela pode ser transformada, ela vai ser transformada através do evangelho é muito importante. Olha, a participação dos nossos ouvintes aqui também, graças a Deus, muito grande. O ouvinte dizendo como é que vai pregar o evangelho sem também compartilhar uma coisa boa, né? Como pregar Jesus, que é o pão da vida, a uma pessoa em que esta está sem nada para comer em casa. Então, às vezes, o social vem primeiro. Eu não sei se é isso, mas eu acho que quando você leva o pão, você está pregando o evangelho, o evangelho na prática. Claro, que às vezes fica só no negócio da troca mesmo, não é? O quilinho aqui, a cesta básica, alguma coisa. A palavra e acabou. Quem converte é o Espírito Santo. Se esse trabalho for feito pela ONG, aí não. É diferente. Aí realmente é atendimento da necessidade ali para exatamente. Já a igreja não, a igreja tem esse fator de levar além do pão. Reverendo Hélio, para exemplificar, quando Jesus multiplicou os pães e peixes, ele alimentou as pessoas. Elas estavam com fome, quase desfalecendo. Estavam com fome, quase desfalecendo, por quê?
Ficaram o dia todo ouvindo a mensagem. Porque passaram o dia todo ouvindo a palavra. mensagem. Segundo, não tinha nada. Os discípulos disseram, olha, não dá pro povo, manda o pessoal embora, não tem nada aqui, não tem jeito de alimentar essas pessoas. Só tem pra gente. Não é? Quer dizer, foi feito um milagre ali, mas também depois de um tempo de ministração. É isso, gente? Também, exato. É isso? Exatamente. Acho que a gente tem que entender que as oportunidades para a pregação do evangelho devem ser aproveitadas. Todas. Se for aquele momento em que inicialmente ela entra, amém. Se for algo social em primeiro lugar, amém. Mas que ela venha acompanhada desse sentido aí. Como também a pregação do evangelho. Como também a demonstração do amor de Deus. Reiterando, o pastor Paulo utilizou, se não me engano, foi quem utilizou primeiro a frase, a fé sem obras é morta. Isso. Então o ouvinte está reiterando aqui a sua frase, é um texto de Tiago, bastante explícito quanto a isso. E o contrário também é fato. Entendeu? Obra sem a fé, ela é morta, do ponto de vista espiritual. Mas algumas pessoas acreditam que por conta da boa obra ela vai ter algum tipo de benefício espiritual. Então, se eu fizer as boas obras, eu posso não estar lendo a Bíblia, eu vou pouco à igreja, eu oro muito pouco, nunca evangelizei, mas olha, eu faço uma boa obra, estou interpretando aqui alguém que possa trazer esse tipo de abordagem, acreditando que pelas obras ele poderá ser até salvo do ponto de vista espiritual, ou ele poderá ter benefícios espirituais, ou ele poderá ter uma prioridade espiritual por conta das obras. Existem várias religiões que trabalham isso, mas quero dizer para os irmãos que no meio cristão bem amplo aqui, existe também esse entendimento. Ainda que a pessoa diga uma coisa, diz, não, eu sou justificado pela fé, sou justificado pela graça, mas age como se estivesse sendo justificado pelas obras. E aí, queridos debatedores? Se for analisar isso, gente, existe ateus que praticam boas obras melhor que muitos cristãos. É verdade. E não vai ajudar em nada se não aceitar Jesus como Salvador. O principal eu creio em Jesus Cristo. Aí sim, vem as obras. Então eu vejo nesse sentido. A pessoa tem que entender isso, o cristão tem que entender isso. Que a prioridade é Jesus. Porque tem igreja que também, coitado, por ser pobre demais, só pode pregar o evangelho. Para muitas pessoas é difícil crer que pelo simples fato de depositar a sua fé nas obras de Jesus, ela está salva, ela foi perdoada, ela foi redimida. Então ela fica naquela expectativa, naquela ansiedade de fazer alguma coisa para garantir que realmente foi salva. Ela é como aquela pessoa que pede perdão a Deus perdoa, mas ela não se sente perdoada, ela continua se punindo, ela continua se martirizando por uma coisa que Deus já perdoou. Então, essa tendência de fazer alguma coisa é para, não, eu quero garantir que realmente eu estou salvo. Mas não precisa. A Bíblia é clara, é pela fé que nós somos justificados. Não por obras, né? Justificado pela fé. As obras, também tem muitas pessoas que eu conheço que o fazer o bem traz para elas uma satisfação muito grande. Jesus alcançou elas, Jesus transformou e hoje ela faz para o outro com alegria, com muita satisfação, não com a troca, que é o que deve ser. É o coração cristão, né? O coração cristão. Ela faz com prazer. Uma ponderação é que se a pessoa faz para se sentir bem, ela não está fazendo por amor ao outro. Não, isso é verdade. Entendeu? Quando o que você faz? Eu faço que eu me sinto muito bem quando eu faço. É para reavaliar. Verdade. Se está fazendo por amor ao próximo ou se está fazendo para ter esse ganho. O psicólogo chama de ganho, né? Tem que ter os dois. Não pode sentir mal. Não é isso, exatamente. A pessoa faz com o prazer da alegria da transformação. Ama em ajudar o próximo. É o amor ao próximo, ela sente feliz em estar ajudando aquela outra pessoa. Isso é a essência de Deus, é o prazer de estar ajudando o outro, não o prazer que ela tem, ela sente o prazer, a alegria, mas a alegria de ajudar a alegria do outro, o próximo. A felicidade Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora atenção para o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, qualquer tipo de boa obra aqui, está num sentido muito amplo, é resultado
Ou seja, o cristão vai agir de forma cristã, ele produzirá boas obras. Não são as boas obras que farão dele um cristão. Não, exato. O cristianismo é que gera, produz na nossa vida. Muito bem, são 11h48 no Rio. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Essa aqui é uma história dessas histórias tristes e que surpreendem a gente pelo seu conteúdo emocional, pela perspectiva de vida, de batalha, de luta que as pessoas passam. Escuta só, querido ouvinte ligado aqui no Debate 93. Da madrugada do dia 22 de abril, uma semana, duas semanas. Um homem seminu abriu fogo em um restaurante nos Estados Unidos. O ataque deixou 4 mortos e 2 feridos. E entre as vítimas fatais estava Debony Grooves, de 21 anos. Ela louvou a Deus em seus últimos instantes de vida ao lado de uma amiga. No funeral da jovem, que você sabe que acontece depois, não é aqui igual no Brasil, que é no dia seguinte. Nos Estados Unidos eles agendam a tecnologia para embalsamar, é uma coisa. E aí faz daqui uma semana, enfim. No funeral da jovem, o CEO da rede de restaurantes disse aos pais dela que os sobreviventes se lembravam especificamente da filha deles. Ele, no sepultamento, disse: olha, eles falaram da sua filha, sobre quem estava ali, vítima dos tiros também, no momento tenso, eles falaram da sua filha e da amiga e disseram que elas estavam cantando músicas gospel e todos começaram a cantar e a apreciar um ao outro. Uma das sobreviventes disse que a última coisa que se lembrava dela era de cantar esta canção. Jesus loves me. Jesus me ama. This I know. Isso eu sei. Vê que coisa forte no momento, né? No momento que está vivendo os últimos instantes da vida dela, ela lembra de uma canção, que Jesus me ama, isso eu sei, é o que a Bíblia diz, né? E é tão forte isso, pensar que numa hora como essa, ao invés do desespero de estar enfrentando a morte, o que há nela é um coração seguro e tranquilo da presença de Deus e de que em breve estará na presença do Senhor, né? Fantástico isso, né, irmãos? É emocionante, toca o coração de ver a fé vivida em plenitude. Esse testemunho me impactou. Eu estou aqui realmente emocionado em ver como uma pessoa pode, num momento tão dramático, ao contrário do que muitos fariam, que seria maldizer a sorte, ela louva a Deus e engrandece a Deus. Eu estou realmente emocionado. E seria bom se essa fosse a nossa prática, a nossa atitude diante das dificuldades da vida. A morte dela serviu para salvar, né? Salvar pessoas. Salvou pessoas. Então a gente vai entender por quê. Né? A gente não entende porque estava louvando ao Senhor e morreu. Nós tivemos na década de 70, pastor, que 2 cantores famosos no Brasil, Otoniel e Osiel, eram os famosos no Brasil, e eles estavam vindo de uma cruzada evangelística. Eles, com as suas respectivas esposas e o motorista. Veio uma carreta, bateu e morreu todo mundo, né? Mas a soberania de Deus, né, foi para o céu e serviu para alertar muita gente, né? Nós temos que estar preparados. Essa moça serviu para pregar o evangelho através do louvor. No momento que a gente vê, houve um testemunho, um depoimento desse, a gente verifica que essa jovem aí, ela realmente teve um encontro dela com Deus. Ela vivia Jesus, ela tinha Jesus, porque a Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus em tudo, em todos os momentos, né? Mas isso vivido na prática é muito difícil. Quando a gente encara um momento, só quando nós encaramos um momento difícil, é que a gente pode dizer assim: Jesus me ama, eu amo Jesus. Tem até uma canção que diz: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Então é só no momento de dificuldade que a pessoa vai ter um entendimento. Eu tenho a consciência que Jesus me ama, Ele está comigo, não importa, Ele está comigo. Eu posso dizer isso porque eu já passei alguns momentos muito difíceis e que eu tive a clareza de que Jesus estava comigo e está comigo. Mas é um momento de experiência. Ali, no caso dela,
Ela louvou Jesus e morreu. Mas há casos que a gente louva Jesus e não parte naquela hora. É uma escolha que a pessoa faz, mas isso é um momento daqueles que realmente tiveram vida com Deus, têm vida com Deus, tem um encontro verdadeiro com Jesus. Acho que o resumo dessa história, né, mostra que o desenvolvimento da fé, né, ele nos revela que o principal objetivo é a salvação da alma, né? E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: obtendo o alvo dessa fé, que é a salvação da alma. Esse é o nosso objetivo maior, é ter a plena convicção de para onde nós vamos, para quem nós vamos, saber que um dia isso vai acontecer, seja lá de que forma for, né? Mas que nós temos que ter a plena convicção da nossa fé em Cristo Jesus, mediante a salvação, de que nós encontraremos o Senhor na sua glória. Esse é o nosso alvo maior. Não pode perder esse foco. Justifica a nossa vida cristã, justifica a nossa fé. E esta, literalmente, pastores, entrou no céu cantando, louvando o Senhor, né? É verdade. Uma das coisas que a gente aprende com os ensinos de Jesus é que ele nos adverte das aflições que nós vamos enfrentar. As angústias. No mundo tereis aflições. Então, eu acho que a perspectiva nossa é de que nós vamos lidar com a dor, nós vamos lidar com a perda, nós vamos lidar com a frustração, nós vamos lidar com as decepções, mas em meio a isso, ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa acho que é a atitude, crer que mesmo em meio às dificuldades é possível agradecer, é possível louvar. Eu tive uma experiência, foi a morte da minha irmã mais nova. A minha irmã caçula estava preparada para sair com um grupo de mulheres para evangelizar no hospital. E quando eu recebi a ligação do meu irmão, minha família não mora aqui, em outro estado, mano, perdemos nossa irmã. Eu estava com um grupo indo evangelizar, minha irmã estava hospitalizada. E aí na hora eu baixei a minha cabeça, a tristeza veio, não tem jeito. E aí o grupo falou, olha, não vamos não, fica aí. Na hora me veio aquela força de Deus, eu falei não. Minha irmã me ligou um dia antes, ela estava afastada de Jesus, eu falei de Jesus para ela novamente, ela se reconciliou com Deus. Então tenho certeza que minha irmã foi para a glória porque ela se reconciliou com Jesus, e eu preciso ir para o hospital porque tem outras pessoas como minha irmã precisando ouvir uma palavra. Mas ali eu encontrei forças de onde eu nunca imaginei encontrar, que eu sempre tive muita dificuldade de encarar a morte. Era minha irmã caçula e eu tive forças para sair naquele momento e evangelizar. E ao invés de correr logo pro velório dela, né? Então ali eu vi um momento que foi uma experiência que marcou para mim. Marcou e marcou muito. Porque a gente se surpreende, Deus nos surpreende. A gente começou falando hoje aqui sobre a questão do envelhecimento. Falamos sobre a questão da finitude da vida, da nossa temporalidade, da nossa dificuldade de encarar essa questão da nossa finitude aqui, e também da perspectiva eterna à medida que você trata o evangelho como algo completo e não apenas algo momentâneo, né? Que vai além desse encontro nosso aqui, que vai além desses nossos dias e que toma a nossa vida como um todo, até o dia que a gente morre. Para muita gente a morte é o final, para o cristão é o início. Então nós estamos falando de um início de uma nova vida. Aliás, o início da vida mesmo. Verdadeira. Porque até aqui é canseira, é dificuldade, é batalha, aflição, lutas, sofrimento, lágrimas, dores. Mas com a presença do Senhor isso se torna uma coisa clara. Você imagina essa cena, só pra gente imaginar, essa menina no chão, ensanguentada, cercada daquele clima tenso que fica no ambiente. Aqui no Rio a gente tem uma certa experiência como cidade para dizer isso, e ela começa a louvar ao Senhor. Esse cântico nos Estados Unidos é muito conhecido, as pessoas cantam, Whitney Houston gravou, então assim, é uma canção popular também, não é apenas conhecida pelos religiosos, não, os não religiosos também conhecem, e é bom dizer que Jesus me ama, é bom dizer Jesus me ama, é bom dizer isso, né? E ela diz isso numa hora em que talvez as pessoas fizessem exatamente o oposto, né? Pensassem nisso como uma coisa para dizer, poxa, ele me deixou, por que eu tô aqui? E aí ela se percebe nessa realidade daquele que sabe que o Senhor está no comando, no controle, conduzindo, guardando, é o Senhor quem abre os portões do paraíso, é o Senhor que inclusive diz a letra que morreu por ela,
Então dizer isso para o Senhor é como uma despedida desse tempo, como uma mensagem para as pessoas: olha, preste atenção, Ele me amou, e porque Ele me amou, eu posso morrer hoje aqui, mas eu vou me encontrar com Ele. É a pregação que deixa essa menina, que fica para o coração de todos nós. Ainda que você não entenda exatamente a letra, você já sabe que o sentido é esse: Jesus me ama. Jesus loves me. Yes, I know. For the Bible tells me so. And little ones to Him belong. They are weak, oh, He is strong. Amen. Sing it with me, church. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Dentro das falas dos nossos queridos ouvintes sobre essa canção e sobre esse instante especial, leio aqui de uma delas dizendo: JR, já tive muitas perdas, mas essa jovem me sacudiu. Fica como testemunho para todos nós ligados na 93 FM nessa hora. O seu rádio está no Debate 93. Muito obrigado, pastor Gilton de Medeiros. Um grande abraço ao senhor, pastor. Muito obrigado, JR, por mais esse convite. Deixa um abraço para minha igreja, a Igreja Batista Jardim Santíssimo. Também um abraço para a equipe do Jornal Novas, que está ligadinho na 93. Muito obrigado também, tia Ju, um forte abraço. Eu que agradeço, obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui com os pastores, estar contigo, estar com todos os ouvintes. Deixo aqui também um forte abraço para a minha igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus. Um abraço a todos, um grande beijo, obrigado por nos acompanhar até agora. Pastor Paulo Carvalho, um abraço, meu irmão. Foi um prazer mais uma vez, estamos aqui no Debate 93. Também quero mandar um abraço para a minha igreja lá em Niterói, São Gonçalo, Ministério ID, e também para todos os pastores da SEADER, Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a todos e foi um prazer estar com vocês. Bem, Reverendo Hélio, obrigado, um abraço, querido. Hélio Tomás. Eu que agradeço a você, nosso ouvinte, e você talvez queira o mundo, queira tantas coisas. Saiba que Jesus simplesmente te quer. Simplesmente queira Ele. E você vai viver coisas tremendas na tua vida. Você vai viver uma experiência maravilhosa. E que a maior delas é a certeza da salvação. Deus te abençoe. Muito bem, quero agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes, também trazer os parabéns aqui aos pastores que fazem aniversário no dia de hoje e também no dia de amanhã, dentro dessa lista que nós temos. A lista é sempre feita pelos nossos ouvintes, sempre temos essa interatividade, o ouvinte manda pra cá e a gente vai construindo com carinho, com muito respeito, e gratidão a Deus. Hoje faz aniversário o pastor Marcelo de Souza, da Assembleia de Deus de Santa Cruz, pastora Fátima Coutinho, da Igreja Jesus é a Verdade do Campinho, pastor Josias Carreiro, da Assembleia de Deus em São João de Meriti, pastor Henrique Mendonça, da Igreja Evangélica Congregacional Ágape em Maricá, pastora Elma Gonzaga Braga, da Igreja Batista Nacional Monte Hermon, na Penha. São os nossos aniversariantes do dia de hoje. E amanhã fará aniversário o pastor Elcio de Luna, da Igreja Assembleia de Deus do Amor em Santa Isabel, São Gonçalo, e o pastor Ronildo Borges, da Igreja Ministério Nascer de Novo em Itaboraí. Um grande abraço, nossa gratidão, nosso louvor a Deus pela vida dos pastores e líderes, pela vida dessas igrejas amadas, que nós queremos pedir ao Senhor que abençoe grandemente. Hoje é sexta-feira, domingo, dia do Senhor, separado de uma maneira especial para esse fim.
Para muitas igrejas é primeiro domingo, muitas igrejas fazem a Santa Ceia nesse dia, então não perca essa oportunidade, esteja na sua igreja, abra mão de qualquer outro compromisso, priorize, organize a sua vida e a sua agenda para que você tenha um tempo muito bom, um tempo de qualidade. Chega na igreja tranquilo, sai da igreja sem correria, organiza a sua vida ao redor disso, isso é tão importante. Infelizmente muita gente tem perdido essa perspectiva, deixado de lado essa enorme oportunidade que é de ter comunhão, de estar se relacionando com o Senhor e com os irmãos. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados por esse nosso Rio de Janeiro, grande Rio de Janeiro, que precisa da bênção do Senhor. Vamos orar? Reverendo Hélio, ora conosco nessa hora e juntos oramos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor e a tua graça. Te agradecer, Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela salvação em Cristo Jesus. E queremos, Senhor Deus, de uma forma especial, clamar para aqueles que estão aflitos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que não sabem o que fazer, aqueles que perderam esperança. Senhor, que tudo que foi produzido hoje aqui, a partir deste programa, que mais do que um programa, produziu, Senhor Deus, o que certamente o teu Santo Espírito completará na vida de cada ouvinte. Em nome de Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor Deus, pela nossa cidade. Clamamos e não deixamos de clamar pela nossa cidade. Senhor, que o teu amor seja derramado nos corações. Senhor, que o Senhor esteja gerando coisas que certamente, Senhor, serão trazidas à luz de que o Senhor está fazendo. Cremos no teu poder, porque tu fazes infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por aqueles que estão comemorando mais um ano de vida hoje. Em especial, pastor Marcelo de Souza, pastora Fátima Coutinho, pastor Josias Carreiro, pastor Henrique Mendonça, pastora Elma Gonzaga Braga e tantos quantos hoje se felicitam, Senhor Deus, por mais um ano de vida. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta mesa, muito obrigado por esta casa, muito obrigado por esta oportunidade. E certamente, Senhor Deus, o Senhor, através do teu amor e a tua graça, completará a obra que se iniciou neste momento, em nome de Jesus Cristo, na vida de cada ouvinte. Assim nós te oramos, assim nós te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir Debate 93.